muita paz, que Jesus nos abençoe. O nosso estudo está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Eu gostaria de uma pequena explicação a respeito desse título, porque o título Bem-aventurados os aflitos faz parte de um grande ensinamento de Jesus, que foi o Sermão da Montanha. Jesus, vendo aquela multidão, várias multidões que estavam ansiosos por ouvi-lo falar, proferiu esse sermão, que é também conhecido como Sermão do Monte, e nele nós temos 9 bem-aventuranças, que são elas: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque deles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas antes de vós. Essa é uma tradução do Evangelho de Mateus, por Haroldo Dias Dutra. Então veja bem, essas bem-aventuranças que estão contidas no Sermão da Montanha, revela uma mensagem de amor, com transformação interior, a prática do bem, a perfeição moral e a busca pela pureza de coração. E dentro desse sermão, nós estudamos no item 21 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre vários pontos que se referem à nossa vida cotidiana. Fala dos sofrimentos, das causas dos sofrimentos, de várias aflições que nós temos no decorrer da nossa vida material. E no item 21 é abordado justamente as mortes de pessoas amadas e mortes prematuras, que nós chamamos perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. E nós observamos o seguinte, que de todas as dores por quais nós passamos nesta existência, nas nossas várias vidas, a maior dor que nós podemos enfrentar é a partida de um ente querido. E mais ainda, quando são jovens, crianças, porque nós sentimos uma dor tão grande e muitas vezes nos deixamos levar pelo desespero. Porque veja bem, quando nós perdemos um pai, nós ficamos órfãos. Quando nós perdemos a mãe, também ficamos órfãos. Quando nós perdemos um filho, a dor é tão grande que ainda não se encontraram nome para essa dor. Então, o tema da noite de hoje é importantíssimo para nós, que queremos aprender um pouco mais a respeito do que é a vida e do que é a morte. Analisando o título, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Perdas é algo que nós ficamos de uma hora para outra sem. Perdemos, não tem mais, não existe mais. Entes queridos, pai, mãe, filho, filha, irmãos, parentes, amigos, todos eles fazem parte do nosso grupo de entes queridos. Mortes prematuras. O que é uma coisa prematura? É algo que acontece antes do tempo. E aí vem a doutrina espírita, consolador prometido por Jesus, e nos diz que não existe a morte. Porque a morte para nós é o fim da vida física.
E a doutrina espírita vem nos ensinar que nós somos seres espirituais e não materiais. Que quando a morte ceifa esse corpo material, o nosso espírito se liberta e volta à pátria espiritual. Então nós somos eternos, né? Nós não morremos, somente o nosso corpo é que perece. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, Ele não quis dizer qualquer um aflito. Ele quis dizer aquele que sabe ser aflito, que sabe sofrer. Porque não é que nós viemos aqui para sofrer. O sofrimento faz parte da nossa vida, né? Mas quando ele fala bem-aventurado, quer dizer bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz aquele que sabe entender os desígnios de Deus, aceita a vontade de Deus, sem murmurar, sem reclamar, sem maldizer, sem duvidar da bondade de Deus. E aí, nós vamos mais adiante e descobrimos que a doutrina espírita usa uma nova palavra para conceituar a morte, que é o desencarne. O que é o desencarne? Deixar a carne, deixar o corpo físico e voltarmos para a erraticidade com o nosso eu espiritual. Porque nós não somos um espírito momentaneamente, nós somos um espírito momentaneamente revestido de um corpo físico, para cumprirmos a nossa etapa de vida na Terra. E aí tem um poeta que nos esclarece, ele se chama Khalil Gibran, no seu livro O Profeta, ele tem um poema muito interessante que diz assim: nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos e filhas de ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de nós, mas não de nós. Porque os nossos filhos, na realidade, não são nossos. Eles são filhos de Deus que momentaneamente estão sob a nossa tutela para fazer-nos crescer, evoluir e melhorar. Voltar para o Pai melhor do que quando aqui chegou. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 21, nós vemos a seguinte fala: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos filhos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que não prestam para nada. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura, que era toda a sua alegria. É uma maneira errônea de entender os desígnios de Deus. Nós aprendemos na doutrina espírita que nós fomos criados simples e ignorantes. E a cada existência, nós aprendemos um pouco mais sobre as leis naturais, que são as leis de Deus. E quando nós nos propomos a reencarnar, nós temos um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório está estabelecido o que nós propomos a realizar na existência. Nós observamos os nossos débitos, os nossos créditos, e através deles nós temos um planejamento e está ali delineado o que nós vamos enfrentar nessa existência, que pode ou não ocorrer dependendo do nosso livre-arbítrio, porque nós somos livres para escolher se vamos seguir aquele planejamento ou não. Então, se está no nosso planejamento essa separação momentânea do nosso ente querido, que seja um filho, que seja uma criança, que seja um adolescente, se ele estava porque nós precisávamos passar por esta prova ou esta expiação. Ou o nosso filho também necessitava dessa experiência. Os motivos nós não sabemos, porque nós não temos acesso ao planejamento reencarnatório dele, nem o nosso. Porque quando reencarnamos, nós esquecemos. Nós esquecemos o que planejamos, mas ele fica gravado na nossa consciência.
Então, quando ocorre esta separação momentânea, é porque nós precisávamos passar por essa experiência. Ou porque nós fomos um mau filho, ou porque nós fomos uma má mãe, abandonamos o filho, e hoje precisamos passar por esta prova para valorizarmos a maternidade. Então, nós não temos acesso ao porquê. E não devemos nos preocupar com o porquê. Nós devemos aceitar e procurar consolo nos ensinamentos de Jesus. Porque muitas vezes o filho que parte, o adolescente que parte, o jovem que parte, já cumpriu a sua tarefa que ele tinha a realizar. E nós temos também que entender que Deus é bondade. Deus é amor. Se nós, que somos pais imperfeitos, procuramos dar o de melhor aos nossos filhos, Deus não iria nos dar nada de ruim. Essas experiências dolorosas que passamos é porque nós necessitamos para o nosso crescimento enquanto seres espirituais. E aí, mais adiante, nós vemos essa fala: crede-me, a morte é preferível a uma encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram o coração das mães e fazem, antes do tempo, embranquiçar os cabelos dos pais. Existe uma dor muito maior do que o desencarne de um filho jovem ou criança. É um pai e uma mãe passar pela dolorosa prova de ver um filho na criminalidade, de ver um filho nas drogas. É muito doloroso, é muito triste. E então, quando essa partida na juventude, é porque aquele espírito necessitava de poucos anos na Terra, porque a missão dele encerrou ali. Tem uma oradora espírita chamada Ana Camesmini. O filho dela desencarnou aos 20 anos. E ela diz que se passaram mais de 5 anos, e ela é médium, é espírita, de berço, e passaram 5 anos sem ela ter notícia nenhuma do filho. E de repente ela foi visitar o Divaldo na Mansão do Caminho, e o rapaz mandou uma mensagem. E uma das palavras que ele enviou para ela, ele fez: mãe, o meu tempo na Terra era só esse. Era o tempo que eu precisava cumprir, porque na existência passada eu cometi o suicídio. E eram exatamente os 20 anos que eu necessitava. Então veja que não foi um castigo, foi uma bênção para aquele espírito que precisava se libertar daquela dor de ter cometido o suicídio. Então veja bem, nós não podemos julgar os desígnios de Deus. E muitas vezes também nós não imaginamos qual seria a sorte desse espírito que partiu jovem. Se ele realmente seria um homem de bem, se realmente ele iria progredir, ou se iria se jogar nos vícios e piorar a sua situação enquanto espírito imortal. Então veja bem, frequentemente é um grande benefício que Deus concede àqueles que se vai e assim se preserva das misérias da vida ou das reduções que lhes acarretassem a perda. Então, é mais uma dádiva de Deus retirar aquele espírito no momento certo, porque Deus é justo, misericordioso e bom. Ele não faz nada que nós não mereçamos passar. Se não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele, como é que ele iria fazer com que nós sofrêssemos o que não merecêssemos sofrer? Cada um será dado segundo as suas obras, já nos alertava Jesus. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e assim se preserva das misérias da vida, ou das reduções que talvez lhe acarretassem perdas. Muitas vezes também, o espírito já está pronto, apesar de ser
jovem, apesar de ser criança, muitas vezes esse espírito, que não é nosso filho, é muito mais evoluído do que nós, está muito mais à nossa frente e já tem uma visão e uma aceitação maior do que a nossa. É o caso que nos conta o oncopediatra chamado Rogério Brandão. Ele conta que assim que ele se formou e ele foi trabalhar no hospital, ele se apaixonou pela pediatria. E passado alguns anos, ele foi trabalhar na oncopediatria, tratar de crianças com câncer. E ele disse que aprendeu muito com os pacientes, que quando as filhas deles nasceram, ele se acovardou um pouco, porque antes ele não era pai. Ele via a partida das crianças de uma maneira diferente. A partir do momento em que ele se tornou pai, ele começou a se acovardar com o sofrimento das crianças. Mas que passou na vida dele um anjo de 11 anos que o ensinou muito. E certo dia ele chega ao hospital e ela está sozinha no quarto. E aí ele pergunta: está sozinha hoje, meu anjo? Aí ela olhou para ele e falou assim: olha, tio, minha mãe está por aí nos corredores, ela pensa que eu não sei, mas de vez em quando ela sai para chorar às escondidas. Eu acho que ela vai sentir muita saudade quando eu morrer. Ele disse que deu um nó na garganta e a primeira lágrima rolou. E aí ele perguntou para ela: o que é a morte para você, meu anjo? Ela respondeu: sabe, tio, quando a gente é pequena, dorme na cama da mãe da gente. E aí, nosso pai pega a gente no colo e devolve para a cama da gente. No outro dia, a gente acorda na nossa cama. E ele lembrou que era assim que ele agia com as filhas de 6 e 2 anos. E aí, ele ficou ainda mais emocionado e perguntou para ela. Aí ela fala assim: eu acho que a minha mãe vai sentir muita saudade quando eu morrer. E ela definiu, ele perguntou o que era a morte para ela. E ela aí responde: olha, tio, a historinha que ela contou de dormir na cama e o pai devolver. Quando eu morrer, meu pai vem me buscar, que é Deus, porque eu não nasci para essa vida. E eu vou voltar para a minha verdadeira casa. E quando eu acordar, eu vou estar ao lado dele. E aí ele pergunta: e o que é saudade para você, meu anjo? Ela olhou bem nos olhos dele e falou: tio, saudade é a dor que fica. Ele disse que desafia alguém a dar uma definição mais correta sobre a saudade. E que depois desse anjo ter passado na sua vida, ele melhorou muito mais como ser humano, como médico, e trata os pacientes de uma maneira totalmente diferente, com todo o aprendizado que ele teve com essa criança de apenas 10 anos. Se uma criança de 10 anos é capaz de ter uma maturidade fruto de todo o sofrimento que ela enfrentou, que não foi pouco, e ele mesmo relata, foram 2 anos de quimioterapia, radioterapia, e nós sabemos que são tratamentos super agressivos. E é claro que ela chorou, sentiu dor, sentiu medo, porque é humano, ainda mais uma criança. Mas se uma criança de 11 anos tem a capacidade de entender o que é a vida, o que é a morte, o que sobra para nós, que cremos no Cristo, que acreditamos em Deus, que temos todo um evangelho de Jesus às nossas mãos, complementado pelo evangelho segundo o Espiritismo, que tira todo o véu que encobria algumas passagens do evangelho de Jesus, nos explica muito bem todas as nuances que existem no evangelho. O próprio Sermão do Monte está do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. E ele está
no Evangelho segundo o Espiritismo em 14 capítulos diretamente. E nos outros 14, porque nós temos 28 capítulos no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é citado indiretamente, passagem por passagem. Então, é muito ensinamento, é muito esclarecimento para que nós compreendamos os desígnios de Deus. E quem somos nós para julgarmos Deus? Nós queremos viver nesse terra a terra, nesse apego material aos nossos entes queridos. Meu marido, meu filho, minha filha, não. Nós somos companheiros de viagem, somos irmãos. Estamos aqui para uns ajudarem o outro a crescer, a melhorar, a evoluir, a transformar o que de ruim existe em bondade, em misericórdia, em amor. Porque estamos aqui porque ainda não aprendemos a amar. O dia que nós aprendemos a amar e amarmos como Jesus amou, nós estaremos aptos a ir para um plano melhor. Porque a dor da separação, ela existe. É claro, um ente querido parte, nós vamos sentir saudade, nós vamos sentir dor, nós vamos chorar. Porque até Jesus chorou. Quando falaram para Jesus que Lázaro tinha morrido, está lá no Evangelho. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Ele ia ressuscitar o Lázaro, mas para nos exemplificar que ele também sentia dor. A única coisa que Jesus não passou, que nós passamos, é o pecado, é o erro. Porque as demais dores por que nós passamos, ele vivenciou, porque ele viveu entre nós para exemplificar, para nos ensinar. Como no Sermão do Monte, está muito bem explicado, porque é lá que está escrito o Pai Nosso. É lá no capítulo 7, nas Bem-aventuranças, que está o Pai Nosso. No Sermão da Montanha ele ensina a virtude, a bondade, o amor, a elevação, a comunhão com Deus. É lá que ele mostra que Deus é Pai. Então é um roteiro a ser seguido por todos nós. E nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, também nos explica sobre as causas das nossas aflições. As causas anteriores e as causas atuais das nossas aflições. De tudo o que passamos aqui na Terra está muito bem exemplificado. Porque se nós passamos por uma dor e que nós não temos uma explicação nessa vida, é porque em outra vida está a causa. Como a morte de arrimo de família, a morte de um pai, de uma mãe, de uma criança ficar órfã. Se não é nessa vida, foi resgate de uma vida anterior. Então está lá, causas atuais das nossas aflições, causas anteriores às nossas aflições. Então nós precisamos estar mais próximos a Deus, mais próximos a Jesus. Na questão de número 1 do Livro dos Espíritos, pergunta: que é Deus? E anterior a essa questão, nós falávamos como? Quem é Deus? Como se Deus fosse alguém como nós. Deus não é criado à nossa imagem e semelhança. Nós é que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Né? E os atributos de Deus? Bondoso, misericordioso, justo. Então, se Deus é bom, é misericordioso e é justo, jamais nos dará provas que nós não necessitamos. A cada um será dado segundo as suas obras. Então, nós temos é que ter resignação, paciência, perseverança, aceitar as coisas que nós não podemos modificar e modificar aquela que nós temos o poder para isso e distinguir uma da outra. E seguir a nossa vida embasados no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Esse texto do Sr. Rogério Brandão foi publicado na revista Família Cristã, número 76, no ano de 2009. Vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Nós somos um corpo e temos um espírito que rege a nossa vida.
Quando nós deixamos esse corpo material, esse espírito retorna à pátria espiritual. Porque a doutrina espírita nos dá as diretrizes, né? Quem eu sou, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde voltarei quando esta vida terminar. Então nós somos espíritos imortais, vivendo momentaneamente num corpo material. Viemos do plano espiritual e para lá retornaremos quando a nossa etapa for concluída aqui na Terra. Nossos entes queridos que partiram estão mais perto de nós. Seus corpos fluídicos nos envolvem, seus pensamentos nos protegem. As lembranças que deles guardamos os alegra e os nossos desesperos os afligem, porque denotam falta de fé e experimentam revolta contra a vontade, e exprimem revolta contra a vontade de Deus. No livro Enxugando Lágrimas, uma psicografia de Chico Xavier, Espíritos Diversos, ele nos conta vários desencarnes de jovens, somente jovens, que desencarnaram bem jovens. Acidentes de carro, doenças, assassinatos, suicídios, de todos os gêneros de desencarnes. E nesse livro me chamou a atenção um rapaz, que ele falava assim: mamãe, ele morreu afogado. Toda vez que a senhora lembra do meu afogamento, eu me sinto afogado. Porque nós temos o mau hábito de ficar, por que morreu? Por que ele afogou? Aí fica lembrando como que foi o afogamento. Então aquilo torturava o espírito. Ele se sentia afogado toda vez. Outra coisa que prejudica muito esse ente querido que partiu é o santuário que o familiar faz dele. O quarto fica intocado, ninguém mexe, ninguém pode entrar, tudo isso prejudica, porque ele não é mais matéria. Ele agora vive no mundo espiritual, ele nos cerca, eles sentem quando nós os amamos e que a nossa saudade é saudável. Eles sentem alegria. Quando nós nos desesperamos e temos esse comportamento terra a terra, eles se entristecem e sofrem. Nós aprendemos na doutrina espírita que nós podemos encontrar os nossos entes queridos que partiram através do sono, de uma mensagem psicografada, de uma mensagem psicofônica. Existem vários métodos para nos reencontrarmos e matarmos a saudade. O mais comum é através do sono, pois quando nós dormimos, o nosso espírito se desprende da matéria e vai ao mundo espiritual estudar, trabalhar ou fazer coisas erradas também, depende da maneira como nós vivenciamos o nosso dia. E ao chegarmos ao mundo espiritual e encontrarmos o nosso ente querido, nós vamos conversar, nós vamos matar a saudade. Às vezes até lembramos quando retornamos ao corpo físico. Às vezes não, mas acordamos com uma sensação de felicidade, de alegria, de alívio. Quando compreendermos a vida espiritual e chamarmos nossos bem-amados e pedirmos a Deus que os abençoe, sentiremos fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentimentos, as aspirações grandiosas do porvir que o soberano Senhor nos prometeu. Então veja que a aceitação é o ponto importante da nossa vida. Quando nós tivermos saudades do nosso ente querido, vamos lembrar dele sorrindo, dos momentos felizes que tivemos, das alegrias vividas, agradecer a Deus pelo tempo que permanecemos juntos, pela vivência que tivemos, pelo simples fato deles terem existido em nossa vida. É uma benesse muito grande e nós temos que ser gratos a Deus por isso. Nós precisamos entender que nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais, que a passagem pela terra ela é muito breve, ela é um instante, ela é fugaz. E desde que nascemos, a única certeza que nós temos é que iremos partir um dia.
O que nos falta é um treinamento para esse momento. É pensarmos que um dia vamos partir. Porque tudo na vida a gente tem uma preparação antes. Para entrar na escola, para entrar na faculdade, para ter uma profissão, tudo tem uma preparação. E se nós temos essa certeza que iremos partir um dia, por que não começar a partir de hoje a fazer um treinamento para esta partida? E como é que a gente faz isso? Tem uma mensagem do Espírito Amigo que ele diz que a nossa preparação para a morte, para a partida, começa no nosso prato de cada dia. A frugalidade na alimentação, o não ter vícios, preparar os nossos familiares para a nossa partida. Quando nós viajamos de férias, ficamos um tempo longe, todos ficam com saudade. Quando nós voltamos, é aquela alegria. Então, ensinar para eles que a vida também é assim, que um dia nós vamos partir para o mundo espiritual e vamos deixá-los aqui, mas isso é uma separação momentânea. Essa separação não é para sempre, não morreu, acabou, como muitas pessoas pensam. Morrer é continuar a vida, é viver além da matéria, né? Como nós aprendemos aí no nosso dia a dia. Outra maneira de treinarmos para a partida é através das boas ações, das boas obras, fazendo bem, tendo uma transformação moral, erradicando de nós os erros, buscando as virtudes. E para aqueles que têm bens materiais, os Espíritos nos aconselham a deixarmos tudo organizado, para que não, do mundo espiritual, não sintamos o desespero de ver os nossos entes amados discutindo, brigando, querendo um acabar com a vida do outro por causa daqueles bens que nós não fomos capazes de deixar já tudo estipulado, tudo bem realizado, tudo bem acomodado, para que não se criem maiores problemas. É importante que nós possamos ter consciência de que tudo de material que nós temos ficará aqui, que nós só levaremos daqui as nossas boas ações e os nossos bons hábitos, o bom proceder. E nós temos aqui um poema do senhor José Francisco de Oliveira, do livro A Amizade Talvez Seja Isso, que nós conhecemos mais popularmente como o Padre Zezinho. E ele chama Se Eu Morrer Antes de Você. E é assim: se eu morrer antes de você, não fique triste com Deus por ter me levado antes. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser sorrir, sorria. Eu não vou ficar triste por isso. Se eu morrer antes de você e me fizerem um santo, diga que eu até posso ter sido um santo, mas não santo que me pinta. Se eu morrer antes de você e alguns amigos falarem que eu fui um demônio, corrija. Eu não fui um demônio. Eu fui alguém que procurou sempre fazer o bem. Se quiserem falar mais de mim do que de Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade e quiser falar comigo, fale com Jesus que eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você lá do céu. Se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, digas apenas uma frase: foi meu amigo e acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí então, derrame uma lágrima. Eu não estarei aí para secar, mas outro amigo fará isso por mim. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa. Mas, de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficarei muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai,
Aí, sem nenhum véu a nos separar, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu ia me esquecendo. Eu acho que eu não vou estranhar o céu, porque tê-lo conhecido e tê-lo como amigo já foi esta vida. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos console, nos fortaleça e nos faça cada vez melhores e mais crentes no seu amor, na sua bondade e na sua misericórdia. Obrigada.